dia você que nos acompanha neste domingo. Hoje nós temos um programa muito especial porque nós queremos preparar cada um de vocês a viverem o tempo do Advento. Bom dia a todos vocês, né? E feliz ano novo, porque hoje é o primeiro domingo do ano litúrgico, né? A nossa virada de ano ocorre, né, do último sábado, né, da 34ª semana do tempo comum para o primeiro domingo do Advento. Então, hoje é o ano novo, né? Hoje é o primeiro dia do ano litúrgico, né, para nós cristãos. E esse tempo por excelência é o tempo do Advento, que nós nos preparamos para a vinda do Senhor. Então a gente vai falar um pouquinho hoje, né, irmã, para todos aqueles que nos assistem, nossos membros de aliança, né, que querem, né, que desejam essa formação sobre o tempo do Advento. Então, o tempo do Advento, né, essa palavra Advento, ela vem do latim adventus, né, que significa chegada, a vinda, né? Então, a gente trabalha com essa palavra que é a chegada e a vinda de nosso Senhor, né? E a gente vai trabalhar com duas vindas de Jesus, né? A primeira vinda dele, que foi predita pelos profetas, que os profetas tanto falaram, né? Sobretudo o profeta Isaías, da vinda, né, de um Messias, daquele que restauraria todas as coisas, né? E também tem a segunda vinda de Jesus, que é a vinda escatológica, é a vinda dele na sua glória, né? Nesse tempo do Advento, a gente trabalha também uma outra palavra, né, que aparece aí, que é uma palavra que São Paulo diz, que é a palavra Maranata, né, ou Maranatá, que significa Vem Senhor Jesus, né? Então é uma palavra também que quando você escutar você já sabe, né? Maranata ou Maranatá significa Vem Senhor Jesus. Então é um tempo que a gente está falando de chegada, de vinda, é um tempo que a gente clama, né, pela presença de Jesus, pela presença de Cristo, né? E é um tempo também que nós anunciamos ao mundo, né, esse que nós tanto esperamos, né, esse que veio para nos salvar e esse que nós esperamos, né? Então, o tempo do Advento, né, ele foi formado progressivamente, né, a partir do século IV, né, ele já era celebrado ali na região da Gália e na França, né? Então, desde o início, esse tempo era marcado pela prática de jejum e abstinência de carne, ou seja, há sempre aquela discussão, né, de dizer, mas o Advento é um período penitencial ou não, né? Só a Quaresma que é penitencial? Não, a Quaresma é um tempo penitencial, mas o Advento também é um tempo penitencial. Mas não é uma penitência diferente, né? É uma penitência preparatória, é uma penitência para nos preparar para aquilo que vai chegar, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um tempo que a gente utiliza para expiar nossos pecados, é um tempo que a gente utiliza para fazer esse jejum, né? Não só jejum de alimentos, mas também jejuns de palavras, né? Jejuns de coisas que nós gostamos de utilizar, né? Para nos satisfazer e que a gente pode, esse período, deixar um pouco de lado para viver bem a espiritualidade do Advento. Isso é, recolher, né, o nosso coração, recolher a nossa alma nessa espera, né? Nessa espera como se Cristo fosse realmente vir, porque Ele vem, né? Mesmo se ainda não chegou o tempo da vinda gloriosa de Cristo, né? Ele sempre vem em nossas famílias, sempre vem em nossa alma, né? Na nossa vocação, na nossa comunidade. Então nós devemos nos guardar e esperar essa vinda de Cristo para todas aquelas realidades que nós carregamos, né, em oração. Então, em Roma, quando surgiu a festa do Natal, né, passou a ser celebrada somente desde o século VI, né, quando a Igreja de Roma ela viu, né, que a festa do Natal era o início do mistério pascal. Então, quando a Igreja entende que a festa do Natal é o início da festa pascal, que a gente sabe que a celebração da Páscoa é a celebração mais importante por excelência, mas a Igreja entendeu a partir do século VI que a vinda de Cristo já era o começo dessa celebração pascal. E por isso essa festa toma a mesma proporção, a mesma intensidade e começa a ser preparada ali em Roma a partir do século VI, também com a mesma solenidade, tudo muito bem preparado, tudo feito de uma forma muito solene, né, com cantos e também a questão das oitavas, né, que tinha as oitavas de Natal, que a gente celebrava várias festas e que a gente vai falar nos próximos programas, né? Então, a festa
a festa do Advento, esse período do Advento, marcado pela importância, né, dessa festa de Natal que é vista como o início do mistério pascal. Mas aí foi apenas com São Gregório Magno, lá no ano de 590, 604, né, que esse período foi reduzido para 4 domingos. Então, antigamente, o Advento era 6 domingos, né, eram 6 semanas. E aí, no tempo de São Gregório Magno, ele reduziu para 4. Né? Então, desde o começo da igreja também, lá nos anos 500, anos 600, né? Então, século IV ali, desde esse tempo já se celebrava o Advento com 4 domingos, né? Então não foi uma coisa que a gente inventou de ontem para hoje. Um símbolo muito importante do Advento é a coroa do Advento. E a gente vai colocar uma imagem para vocês aí da coroa do Advento. E esse símbolo, ele é muito importante porque ele simboliza, né, tanto o Natal quanto alguns símbolos do Advento, são retirados de cultos pagãos. Mas calma, não vai você achando que é um culto pagão, não é um culto pagão. Mas o mundo, no dia 25 de dezembro, celebrava a festa do Deus Sol, né? E muitas culturas celebravam essa festa celebrando o Sol como um Deus, né? E os cristãos entendem que esse Sol é Jesus Cristo, né? Portanto, os cristãos não adoram o Sol, mas volta a humanidade a celebrar, em vez do Sol, neste dia em que o mundo celebra essa festa pagã, o cristão celebraria a vinda de Jesus Cristo para dizer que neste dia nós celebramos o verdadeiro Deus, né? E na coroa do Advento também essa prática das velas, né, com os ramos verdes, então também era um costume pagão e que nós adotamos não porque nós queríamos nos misturar ou sincretizar, mas para dar um novo sentido àquilo que os pagãos celebravam, dar um novo sentido e dizer que agora era o Deus verdadeiro, né? Era uma forma de evangelização, não é sincretismo. Não era uma fusão de culturas, era simplesmente uma forma de fazer com que os pagãos entendessem que esse era o verdadeiro Deus. Então a coroa do Advento é formada por 4 velas, né? Então você vai reparar na sua paróquia, na sua comunidade, que é um item obrigatório, né? No espaço litúrgico que nós celebramos no tempo do Advento, esse símbolo das 4 velas que formam a coroa, né? Em formato circular. Esse formato circular significa a eternidade, não tem um princípio e nem um fim, né? É eterno. E aí tem os ramos verdes que ficam por debaixo das velas, né? Esses ramos verdes, eles simbolizam a esperança da vinda, né, de Cristo, a esperança do cumprimento das profecias. Depois temos a vela, né? A vela que quando acendida tem o fogo, né, simboliza a luz, né, simboliza a vida, né? E essa vida, né, da vela, a vida do fogo, ela se consome, né, como um holocausto, né? Então, é uma vida ali, é a luz que se consome na liturgia e se consome por amor a Deus, porque nós sabemos que a liturgia é amar a Deus, né? Então, esse programa Amamos a Liturgia pode dizer amamos a Deus, porque na liturgia nós expressamos nosso amor a Deus. Então, quando a vela se consome é para lembrar que essa chama de vida, essa chama de luz, ela se consome na liturgia pelo amor que nós temos a Deus. Então, cada vela simboliza uma semana do Advento, né? Então, as 2 primeiras semanas do Advento, os temas que são tratados na liturgia é tratado sobre a questão da vinda gloriosa de Jesus. Então, nós vamos tratar sobre os temas de escatologia, né? Da segunda vinda de Jesus. Então, os 2 primeiros domingos do Advento serão leituras voltadas para esse tema mais escatológico. E as 2 últimas semanas do domingo do Advento, nós vamos tratar sobre o tema da vinda de Jesus, quando ele veio, no nascimento de Jesus, propriamente da festa do Natal. Então, o Advento fecha esse ciclo dessas 4 semanas, tratando da vinda escatológica e depois nos preparando para a festa do Natal, né? Para a festa da encarnação do Verbo, que é uma festa muito importante. Então, as velas, elas têm cores e essas cores têm significados. A primeira vela do primeiro domingo do Advento é a vela vermelha, né? E essa vela vermelha simboliza o perdão a Adão e Eva, né? Que Cristo que desce à mansão dos mortos para dar o perdão. Então essa primeira vela já é uma vela assim muito importante para nós, né? É a vela do perdão de Deus a nós.
esse vermelho que simboliza esse sangue, né? Porque esse perdão custou o sangue de Cristo. Então nós nunca podemos deixar de meditar isso, né? Que a nossa salvação custa o sangue de Cristo. Mas Ele foi até o fim, morreu e ressuscitou por nós. Portanto, se nós aderirmos a esse plano de salvação, nós seremos salvos. No segundo domingo, a vela é verde, né? Esse verde representa a fé dos patriarcas. Olha só que interessante. Abraão, Isaque e Jacó, né, que creram na promessa da terra prometida, a Canaã, né, dos hebreus. Dali nasceria o Salvador, a luz do mundo. Então, essa esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a fé que é transmitida há milhares de anos, né, a saber que um Salvador viria, né, que um Salvador viria nos libertar desse cativeiro do pecado. Terceiro domingo, a vela rosa. Assim como na quaresma, o advento também tem um domingo gaudete, né? Tem um domingo da alegria. Esses períodos penitenciais têm esse domingo justamente para nos lembrar que está próximo, né? Está próximo de finalizar. Sempre que estiver próximo de finalizar o período penitencial, tem esse domingo rosa, né? O domingo da alegria, né? Então, esse rosa, ele simboliza a alegria do rei Davi, né? Que simboliza o Messias. Então, o rei Davi, que a gente fala, né? Hosana ao filho de Davi, né? Davi que era esse que cantou os salmos, né? Que os salmos são atribuídos a ele, que dançou em frente à arca, que tinha essa alegria de ser rei do povo de Israel e que era prefiguração também, claro, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse domingo que a gente vai celebrar a alegria. E no quarto domingo, o último domingo do Advento, a gente tem a vela branca, que simboliza os profetas que anunciaram um reino de paz e de justiça que o Messias traria. Então essa vela branca vem para selar aquilo que o nosso Senhor veio trazer, né? Veio trazer a paz e a justiça, né? Então não é a paz do mundo, né? Porque Cristo mesmo, pode parecer contraditório, mas Cristo mesmo veio, né? Eu não vim para trazer a paz, mas sim a divisão. Mas essa paz que Cristo traz é a paz de saber que nós temos um Salvador. É a paz de saber que existe algo além da morte, existe alguém que venceu a morte e esse alguém é nosso Senhor Jesus Cristo. E seguindo Ele, nós estamos em paz, porque Ele é justo, né? E é misericordioso. Então é a paz de saber que nós estamos na vontade de Deus, a paz de saber que nós adoramos o Deus único e verdadeiro, né? Não é a paz do dormir em berço esplêndido, né? É a paz de saber que Deus está conosco, se fez homem e para nos salvar. Então, é isso, né, irmã? O tempo do Advento é um tempo de uma espera alegre do Messias que virá. Então, a Virgem Maria está grávida e se aproxima às suas dores de parto. E nós estamos juntamente com ela, esperando com que o Messias chegue para poder salvar cada um de nós. Por isso, Maria José sempre nos ensina na comunidade que nós devemos utilizar desse tempo e também preparar a manjedoura do nosso coração para que o menino possa nascer. Então, esse tempo do Advento, na sua penitência, tudo aquilo que nós temos também para fazer como oferecimento, é um tempo de prepararmos a manjedoura do nosso coração para acolher Jesus na alegria do nascimento que vem nos trazer a salvação. E esse tempo é um tempo completamente rico em passagens bíblicas que nos remetem à esperança desse povo de Israel. E nós temos 4 figuras bíblicas que são muito importantes e que irão se destacar nas leituras desse tempo. A primeira delas é o profeta Isaías, é o profeta que vai anunciar a esperança da vinda do Senhor ao povo de Israel. Nos 4 domingos do ano A, ele vem aparecer e depois nos 2 primeiros domingos do ano B. Ele é o profeta que vem falar do Messias nessa descendência também de Davi. Depois, outro homem muito importante que aparece nesse tempo do Advento é São João Batista. Ele é o amigo do esposo, aquele que vem preparar o caminho do Senhor e que vem gritar, vem clamar, essa voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele é considerado o último profeta do Antigo Testamento e é chamado de precursor. Ou seja, é aquele que vai à frente do Messias
para preparar o caminho do Senhor. Depois, em Isaías 43, vai justamente falar isso, que ele é uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós vamos cantar esse refrão, que é um refrão composto pela nossa comunidade, para que de verdade você se deixe conduzir na preparação desse tempo. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Eis o Senhor que vem, envia o seu mensageiro. Lâmpada na noite que arde, que brilha, voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, assim, São João Batista nos ensina a ter esse coração informado, que se deixa preparar e que se deixa conduzir até a salvação do Senhor. Depois, outra figura muito importante é a figura da Virgem Maria, que também nos acompanha e que gera esse tempo litúrgico. Ela é o sinal do cumprimento da promessa de Deus. A Virgem Maria é esse sinal da promessa de Deus que vem para salvar o povo, que vem para libertar o povo. Ela foi a colaboradora mais fiel nesse projeto de salvação do Senhor, porque ela disse, faça-se, e deu o seu sim, esse sim que permanece até hoje, gerando cada um de nós e as nossas vocações. Então ela é esse personagem modelo e essa figura fundamental nesse tempo de advento. Depois, São José, esse companheiro da Virgem Maria, que foi também o guardião dessa promessa de Deus. É o esposo, o homem justo e humilde, que aceita a missão de ser pai adotivo de Jesus. Então, nesse tempo do advento, veja como o Senhor prepara tudo e também nos dá essas figuras que vêm nos mostrar toda a delicadeza de Deus nesse cuidado de nos salvar da salvação das nossas almas. Por isso, mais uma vez, prepare a manjedoura do vosso coração para acolher o Senhor, que nasce e que vem mais uma vez renovar todo o seu amor para com cada um de nós nesse tempo de advento. Muito importante, né? Toda essa pedagogia que Deus dá para nós, né? E tem uma oração, né, que é feita na igreja, nesse primeiro domingo, para você que vai poder ir a uma paróquia, vai marcar a sua missa, né? E geralmente os padres fazem quando vão colocar a coroa do advento, né? Então tem essa oração, né? Eu queria que a irmã lesse essa oração para nós, porque é uma oração muito bonita e ela faz parte da liturgia do advento, né? Para preparar os nossos corações para esse símbolo, né? Que essa coroa do advento nos traz de todo esse enredo dessa história da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus. Senhor, a terra se alegra nesses dias e tua igreja transborda de gozo diante do teu Filho. Nosso Senhor, que chega como luz esplendorosa, para iluminar os que jazem nas trevas da ignorância, da dor e do pecado. Repleto de esperança em tua vinda, teu povo preparou esta coroa e enfeitou com carinho. Neste tempo de advento, de preparação para a vinda de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que enquanto cresce a cada dia o esplendor dessa coroa, com novas luzes, que tu nos iluminas com o esplendor daquele que, por ser a luz do mundo, iluminará toda a escuridão. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nós queremos finalizar esse programa consagrando cada um de nós para vivermos bem essa graça do tempo do advento. Você também que tiver a oportunidade de poder participar nas nossas casas, vocês vão ver toda essa graça que nós partilhamos com vocês, da coroa do advento, do ícone do São João Batista, do presépio que espera o Senhor.
E é um tempo também de intercessão. Então, eu convido a cada um de vocês de rezarem por pessoas específicas nesse tempo, no qual o Senhor vai vos revelar, vai vos pedir. Faça a sua oração e receba um amigo intercessor. Em comunidade, nós vivemos esse gesto de termos um amigo intercessor, no qual nós rezamos e carregamos durante todo esse tempo do Advento. Eu também vos convido a fazer e a viver essa graça de ter amigos intercessores, para que de verdade o seu Advento possa ter um sentido também muito forte de oração. Vamos finalizar cantando uma música que também nos volta ao coração de Deus.